Uma outra questão que existe na computação ubíqua, tá, é a questão de localizar e rastrear, né? Localização é fundamental no mundo da computação ubíqua, tá, por diversas razões, para rotear, disseminar dados para aplicações, serviços, etc. Então é extremamente importante. E dependendo do tipo de serviço que eu tenho, eu posso querer diferentes requisitos, tá? Então, quando a gente fala de localizar e rastrear, a gente tem que pensar em algumas questões. Primeira delas, que tipo de entidade eu estou querendo localizar e rastrear? Que tipo de técnica que eu vou usar para localizar ou rastrear? Técnicas usadas para ambientes internos ou para ambientes externos? Que tipo de papel a localização e rastreamento vai ter ou terão no meu algoritmo? Que requisitos de qualidade de serviço que eu quero incorporar? Que tipos de privacidade que eu quero, etc. Então, respondendo aquelas primeiras questões, tá? Que tipo de entidades que eu tenho para querer localizar e rastrear? Eu tenho diferentes tipos de entidades, né? Usuário, aplicação, serviço, protocolos aí diferentes. E vocês lembram, né? Quando eu falei qual que é o horário mais apropriado para ir para o aeroporto, eu falei diferentes entidades que eu teria de alguma forma rastrear dados sobre essas entidades, tá? Então, onde que a pessoa se encontra, se o voo está no horário ou não, se existe congestionamento na rota prevista em direção ao aeroporto ou não, etc. Tá? Então, existem diferentes possibilidades. As técnicas de localização também dependem do tipo de entidade. Tá? Se é uma entidade que se encontra em determinado local, tá? Ou uma entidade que está no ambiente externo, né? Existem várias soluções previstas aí, já muito bem estudadas, isso não é um problema. Por exemplo, técnicas de localização baseadas, que a gente chama de GPS, né? Na verdade, falar em GPS é um abuso de linguagem, né? Porque o que você tá obtendo é a latitude, longitude e altitude de onde que essa entidade se encontra. Você pode obter isso através de uma constelação de satélites chamada GPS, mas existem outras constelações de satélites que fornecem esses dados, como uma constelação chamada Galileu, da Comunidade Europeia, uma outra constelação russa chamada Glosnat, assim por diante. Existem outras técnicas baseadas em mapas, em outras técnicas que dependem ou não de um referencial, tá? E assim por diante. Tá? Então, existem técnicas com diferentes capacidades e possibilidades, levam a diferentes soluções, tá? E existem várias questões de pesquisa aí interessantes e desafios práticos, não nas técnicas em si, mas como nós usamos essas técnicas. Uma outra questão muito, muito importante são os papéis. Tá? Qual que é o papel que localizar e rastrear poderão ter nesse mundo aí da computação ubíqua? Quando a gente fala de rastrear, rastrear significa localizar continuamente, né? Localizar ao longo de um tempo. Bom, existem vários serviços e aplicações que podem se beneficiar da informação de localização, a gente sabe disso, tá? E localizar e rastrear pode ser usado como um papel que a gente chama de papel principal ou papel de apoio. Vou falar em seguida o que significa isso, tá? Então, além dessa informação de localização, técnicas de rastreamento elas podem ser usadas para detectar e predizer trajetórias, tá? De um único objeto ou de vários objetos. Tá? Então, como que vários objetos vão seguir ao longo do tempo, podem ser usados para prover serviços personalizados para as pessoas, né? Então, tem várias finalidades aí.
O que é o papel principal de localizar e rastrear? Se você tem uma técnica de localizar e rastrear como papel principal, isso significa que localizar e rastrear são os objetivos em si. Por exemplo, quando você pega um veículo, tá, e usa aquele sistema de navegação para se locomover de um ponto A para um ponto B, você está aqui no UFMG e fala assim, agora eu quero ir para Savassi. Tá? Como que eu saio aqui da UFMG e vou para Savassi, eu não sou aqui de Belo Horizonte? Aí você tem um sistema de navegação que você coloca o endereço de destino e ele vai te falando, tá, por onde você tem que seguir, não é mesmo? Então ele vai te localizando ali dentro, ou seja, ele vai rastreando ali dentro. Se você não segue uma rota pré-definida, o que você ouve daqui a pouco? Recalculando, recalculando, não é isso? Possivelmente já viram isso. Ou seja, você deixou de seguir aquela rota, então ele não foi capaz de rastrear naquela rota, ele vai recalcular uma outra rota para você. Tá? Ou seja, localizar e rastrear como papel principal, tá? É isso, e tipicamente não tem muita graça. Tá? São coisas assim que são mais simples. Localizar e rastrear passa a ter um papel interessante quando é um papel de apoio. Quer dizer, localizar e rastrear está servindo para fazer algo, como, por exemplo, fusão de dados. Tá? Como, por exemplo, identificar as mudanças de topologia, como identificar mudanças na mobilidade. Tá? Então, localizar e rastrear vão fornecer informação para outras funções ali dentro. Tá? E aqui existem muitas oportunidades interessantes para serem feitas. Tá? Por exemplo, fazer um rastreamento de cooperativo de múltiplos alvos. Então você pode, e isso a gente faz o tempo todo. Tá? Se você é motorista, tá? Se você, né, já dirigiu um carro, né, você sabe que quando você, por exemplo, está andando e você vê uma pessoa se aproximando de uma faixa, tá, na rua para atravessar, e você vê o sinal, tá, e você vê um ciclista, você tipicamente redobra a sua atenção para saber se aquela pessoa vai entrar na sua frente, se aquele ciclista vai entrar na sua frente, tá certo? Você começa a prestar atenção, não é isso? O que você está fazendo nesse instante, você está rastreando vários alvos simultaneamente. Você pode estar olhando o sinal, tá? O semáforo, né? Você pode estar olhando uma bicicleta, você pode estar olhando uma pessoa, você pode estar, né, prestando atenção em várias coisas ali, observando várias coisas para tomar uma decisão. Isso é o rastreamento de múltiplos alvos. E esses alvos podem ter propriedades diferentes. Tá? Então, esse rastreamento de alvos podem ser aplicados para aumentar a percepção que nós temos, tá, do mundo ao nosso redor. Tá? E esses resultados que a gente obtém podem ser usados para finalidades diferentes. Tá? Por exemplo, o que eu faço em seguida, né? o que eu decido, né? Baseado nessas informações. Bom, o que eu falei para vocês, né? Eu falei que, dado uma entidade computacional, a gente precisava, né, sensoriar essas entidades, né, de alguma forma, tá? Para poder processar. O que a gente gostaria de fazer, né, e aí indo em direção à computação invisível, é que tudo isso fosse feito baseado num princípio chamado de computação autonômica. A computação autonômica é a capacidade do sistema reagir de uma forma sem você perceber que aquilo está acontecendo. O que vocês acham que vai acontecer com o meu laptop se eu pegar esse meu laptop aqui e agora começar a balançar loucamente esse laptop aqui? Vocês acham que será a última vez que eu usarei esse laptop? Sim ou não? Quem quer apostar comigo? Alguém quer apostar comigo alguma coisa?
Quer apostar comigo que vai usar ou quer apostar comigo que não vai usar? Esse laptop, ele tem um elemento autonômico. Que elemento autonômico é esse? Ele tem sensores de vibração, que são acelerômetro. Na verdade, tem de vibração e tem de movimento. Então, ele tem de vibração e acelerômetro. Eles têm dois sensores diferentes. Se tanto a vibração quanto o movimento começam a mudar, o que esses sensores fazem? Eles estão enviando esses dados para um elemento computacional que começa a analisar esses dados e fala assim, opa, essa vibração e esse movimento estão numa intensidade tal que se eu fizer um movimento de leitura no meu HD, tá, eletromecânico, que tem cabeças de leitura e gravação, o que vai acontecer com esse HD? Por causa dessa trepidação ou esse movimento? Vão arranhar essa superfície do meu HD. Então, esse elemento computacional, esse programinha, ele pega esses dados e fala, se tiver trepidação ou movimento acima de determinados valores, todo comando de leitura e gravação para o HD é interrompido, é barrado, ele não deixa executar. Na verdade, o que ele faz é, ele recolhe as cabeças de leitura e gravação, uma posição de repouso, tá, imediatamente, e não permite que nenhum comando de leitura e gravação atue ali dentro. Isso é um elemento autonômico, porque eu não preciso fazer nada para que meu sistema funcione dessa forma. Perceberam? O organismo nosso é um organismo autonômico. Tente parar de respirar. Por quanto tempo você conseguirá parar de respirar? Por 5 minutos? 10 minutos? Pessoas extraordinárias, né? Em filmes, né? Aí vocês já viram pessoas, né, que ficam aí 10 minutos, né? Pessoas que tentam parar, diminuir o batimento cardíaco seu. Você conseguirá? Tente parar, não fazer uma digestão de um alimento que você ingere. Você conseguirá? Tente parar do sangue não circular no seu corpo. Tá? Esses sistemas que existem no nosso corpo, né, o sistema respiratório, circulatório, digestivo, etc., etc., são sistemas autonômicos. Eles vão funcionar independente ou não de você tentar fazer com que eles não funcionem. Tá? Bom, os sistemas autonômicos são sistemas que são capazes de fazer autoconfiguração, a autocura, ou seja, essa mudança aí, a auto-otimização e a autoproteção. Esses são os 4 pilares básicos da computação autonômica, sistemas que têm essas propriedades. Essas propriedades, só mostrando aqui, na verdade existem 5 níveis de sistemas autonômicos. O nível 1 é o nível básico, o nível 5 é completamente autonômico. A gente está longe de ter sistemas autonômicos e para ter sistemas autonômicos a gente precisa ter sistemas inteligentes, sistemas que vão usar técnicas de inteligência artificial, técnicas de aprendizagem de máquina, etc. Tá? Mas o ponto importante de um sistema autonômico é que você terá sensores que vão coletar esses dados então serão monitorados, analisados, e aí baseado nesses dados analisados será feito um planejamento, uma execução, tá, que possivelmente atuará sobre essas entidades aqui. E isso baseado numa base de conhecimento. Tá? Então, essa é o que a gente chama de arquitetura de um elemento autonômico, onde, novamente, a gente partindo desses dados aqui, como eu disse, a gente vai seguir um ciclo, um ciclo aqui, que a gente vai executar essas coisas todas. Tá? E esse gerente autonômico, ele contém esse loop de controle que continuamente monitora as atividades do elemento
que está sendo gerenciado, como no caso aqui, tá? Como eu disse, né, desse movimento, né, ou uma trepidação de um laptop. Né? Outra coisa importante é que esses gerentes, eles aprendem de experiências passadas e vão construir planos de ação para o futuro. Então, isso são coisas extremamente sofisticadas. Tá? E esses elementos, eles precisam ser sensoriados continuamente, de forma consistente, né, possivelmente baseado em padrões. Bom, então isso era para dar uma ideia geral de alguns aspectos da computação ubíqua, né? Chegando aqui um pouco mais agora perto do final, se a gente retoma o que eu falei inicialmente, eu falei que a gente tem um espectro hoje de sensoriamento muito amplo, desde fontes físicas até fontes lógicas, tá? A gente tem vários blocos básicos aqui, né, ligados a sensoriamento, como fusão de dados, localização, rastreamento, processamento de contexto. Né? Então tem várias questões aí que têm que ser feitas, modelagem topológica, né, o processamento disso tudo, né, e no fundo a gente quer prover serviços para essas redes aí diferentes. Né? Serviços para essas redes aí, tipicamente redes sem fio. Se a gente olha a evolução que a gente tem, né, a gente nas duas últimas décadas a gente trabalhou muito com computação móvel. A gente hoje vive um mundo muito de computação pervasiva. Cada vez mais a gente tem a computação embutida em dispositivos diferentes. Tá? E a gente não chegou ainda nesse mundo da computação ubíqua. Né? Será que a gente chegará em algum momento nessa década, na próxima década? Tá? Esse é um desafio ainda a ser trabalhado. Né? Uma outra coisa interessante é que nesse mundo estão aparecendo novas interfaces em direção a essa computação ubíqua. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um aplicativo para iPhone chamado Yelp. Yelp é um dispositivo, é uma aplicação relacionado à realidade virtual, que você pega o seu iPhone, aponta para um lugar, então você tem um sensor que está mostrando a direção para onde você está apontando, então você está usando giroscópio, tá? E aí ele pega aquela foto, ele faz uma pesquisa numa base de dados e te informa, por exemplo, que restaurantes que existem naquela região. Então você pega aquela aplicação e ele te fala, aqui tem restaurantes. E aí você pode ver, inclusive, revisões desses restaurantes. Tá? Uma evolução disso é o Google Glass. Tá? São os glasses, né, esses óculos que estão sendo projetados pela Google e por várias outras empresas, tá? Que vão permitir, então, você ver essas informações. Tá? E a gente terá outras interfaces. Tá? Possivelmente, eles falam que tudo será uma interface. Uma parede será uma interface, uma mesa poderá ser uma interface, tudo será uma interface. Ou seja, algum lugar que você possa projetar. Tá? Então você terá vários tipos de interface. Isso aqui já é uma realidade. Isso aqui chama, em inglês é chamado head-up, que é a interface do para-brisa de veículos, e várias empresas, como BMW, Mercedes, já têm software que projeta no para-brisa do veículo informações, tá, a respeito da via que você está trafegando, de veículos à sua frente, etc. Então isso é uma realidade, isso não é ficção científica. Você já compra veículos que vêm com isso. Tá? Já existe um aplicativo para Android, não sei se para iPhone tem, chamado Waze. Tá? Ah, sim. Uhum. Ele te informa o local onde você está, ele te informa a melhor rota e te mostra todo o tráfego, como é que está na região. Com certeza. Ele te mostra, inclusive, onde tem blitz, coisas assim. A gente conhece, a gente já fez.
Nathaniel. Mas isso aqui é um outro tipo de interface para esse mundo. Vocês estão percebendo? Então isso é real. Você sai com um carro que tem essa capacidade. Tá? Então, dado esse mundo, onde é que estão as oportunidades? Bom, eu procurei falar algumas delas, né? Esses problemas que nós discutimos aqui, tá? E outros problemas que não falei, são oportunidades de pesquisa, oportunidades de desenvolvimento, tá? Tem muita coisa interessante aqui. Uma outra oportunidade são serviços e aplicações, ou seja, esse é um paradigma computacional que veio para ficar. Tá? Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, existem mais celulares que pessoas. Hoje no Brasil já existem mais celulares que pessoas. Cada vez mais os celulares que estão sendo comprados são os smartphones. Tá? Essa é uma tendência. Ninguém mais compra um celular como esse, correto? Ninguém mais compra um celular como esse. Tá? Se eu quiser comprar um celular como esse, possivelmente eu terei dificuldade daqui a pouco. Tá? Então, esses serão através desses smartphones que nós teremos serviços e aplicações. E que serviços e aplicações? Tá? Várias, centenas e centenas de serviços e aplicações que serão importantes para as pessoas nesse novo mundo. Tá? Qual que você quer? Tá? Qual que você quer trabalhar? Tá? Qual que você quer trabalhar? Isso é equivalente ao problema da sorveteria. Qual que é o problema da sorveteria? Tem alguém aqui que não gosta de sorvete? Você não gosta de sorvete? Você não gosta muito? Sinceramente, você deve ter algum problema. Você deve ter algum problema. Está vendo? Problema de localização e rastreamento passarinho, coitado. Porque, quer dizer, pessoas consideradas normais gostam de sorvete. Então, o problema da sorveteria, o problema é o seguinte, você chega sábado, né, sua mãe ou sei lá alguém faz aquele almoço que você adora, seja uma feijoada, um feijão tropeiro, seja o que for que você mais adora, né? E você já tinha um ano que você não comia aquele seu prato predileto, né? Aí, naturalmente, você vai comer um pouco mais do que você precisava, não é isso? E a sobremesa que vem é o sorvete. Como todo mundo adora sorvete, né? O problema agora passa a ser qual sorvete que eu escolho, porque depois daquele almoço, né, excepcional, você só consegue comer uma bola de sorvete. Não é isso? Então, esse é o problema da sorveteria. Existem tantos problemas deliciosos aqui, saborosos, qual que você escolhe? Tá certo? Trabalhar nessa área é isso, tá certo? É equivalente ao problema da sorveteria. Então, quando alguém perguntar assim, com o que você trabalha, eu falo assim, eu trabalho num problema equivalente ao problema da sorveteria, né? Eu tive que escolher um sorvete assim tão delicioso, dentre tantos deliciosos, que naquele momento eu não pude escolher, tá? Porque senão eu passaria mal, tá? Obrigado a vocês, então. Né? E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. No caso, por exemplo, de aviões, é um tipo de veículo, tá certo? Um veículo aéreo, não é isso? No caso de aviões, existe um protocolo de comunicação entre aviões para que, caso dois aviões estejam em rota de colisão, eles comunicam entre si e falam, tá? Eu vou para a direita, ele fala, eu vou para a direita também. Então, como eles estão em rota de colisão, eu vou para a direita, eu vou para a direita, eles não colidem. Ou eu vou para cima, eu vou para baixo. Tá certo? Então, existe um protocolo de comunicação para aeronaves, para veículos aéreos. Para carros, outro tipo de veículo, existem propostas de protocolos para comunicação. Do tipo,
eu estou me aproximando muito, tá? Eu não vou conseguir, nessa velocidade eu não vou conseguir frear, eu não vou conseguir parar, não vou conseguir parar. Então, automaticamente o carro começa a frear sem o motorista pisar o pé no freio, tá? Para que não haja uma colisão. Isso também faz parte de computação ubíqua, né? Com certeza, isso tudo. Por isso que computação ubíqua é essa sorveteria maravilhosa, tá certo? Né? Várias áreas da computação surgiram hoje muito por conta da computação ubíqua, né? Ou seja, desse volume imenso de dados, por exemplo, Big Data. A área de Big Data ela surge principalmente pelo volume imenso de dados que você consegue coletar hoje em dia, né? A pergunta foi, né, se com essa quantidade de dados não trará problemas que a gente ainda não se antecipou a eles, né? Com certeza, existem várias questões importantes aí que têm que ser tratadas, né? Inclusive questões éticas, né? Que teremos que tratar, tá? Você citou o caso de monitoramento de dados de saúde de uma pessoa. Se eu monitorando os dados de uma pessoa, eu consigo prever que a pessoa está entrando, está começando a ter um ataque cardíaco, isso é muito bom, porque eu tenho a chance de salvar essa pessoa, tá certo? Então isso é muito bom. Se isso será usado para outras finalidades, aí tem as questões morais e éticas. E essas questões cabe a nós discutirmos o que nós queremos, né? Então acho que essa é uma questão extremamente importante de nós cientistas da computação, né, não abrirmos mão dessas discussões, né? Então tem muitos problemas aí que certamente aparecerão, problemas novos. Não, o que eu acho que a questão é sobre a privacidade do uso desses dados, né? O que existe é a sua privacidade, a lei de privacidade, o que as pessoas podem postar a seu respeito ou não, né? Então isso já existe uma legislação. O que eu acho que é mais preocupante é a questão das pessoas não estarem muito preocupadas com a privacidade, né? Eu acho que isso que é mais preocupante. Então, hoje em dia, quando a geração que nasceu nas redes sociais e começa a postar tudo, né, ao contrário das pessoas que não nasceram nas redes sociais, como é o meu caso, tá, e fala assim, o que eu vou colocar nessa rede social ou não, tá? Isso que passa a ser a questão, né? Essa percepção do que é público e o que não deveria ser público, né? Está virando doença já. Tem até centros de recuperação. Eu vejo isso com assim, essa questão de você publicar qualquer coisa, né? Publica até que vai no banheiro. Tem gente que sai na lua de mel e começa a usar o Facebook, né? Mas acho que não tem sentido coisas desse tipo, né? Mas eu acho que uma outra questão que você mencionou também de invasão de privacidade é como a gente se protege contra essas possíveis invasões, né? Então, isso é um problema de pesquisa muito sério, tá? Muito importante, né? Privacidade nesse mundo, quer dizer, quanto mais dados você tem, tá? Como que você se protege para, caso você não queira disponibilizar esses dados, como que você garante que esses dados não serão disponibilizados efetivamente? Tá. No caso de Android, de iPhone e de possivelmente de outros, tá? Fabricantes, eles basicamente sabem tudo de você. Tá? Sabem tudo. Aí se você fala assim, bom, se você quer deixar que sabe tudo de você, tudo bem. Essa é uma questão interessante, a questão, né, de você ter produtos que chegam e falam, não, está tudo aberto, está tudo disponível. No primeiro momento parece que é muito bom,
Mas, do ponto de vista de privacidade e segurança, né, é exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Então, isso são questões muito sérias. A gente devia prestar muito mais atenção a essas coisas. Né? Outra questão, gente? Então, eu agradeço a vocês. Muito boa sorte aí nessa semana. E aproveitem bastante. E qualquer coisa, vocês têm meu e-mail, né? Pode mandar e-mail também. Tá joia? Um abraço. Tá. Obrigado.